guerreira alienígena deixada para morrer após perder as pernas, apenas um fuzileiro humano se recusou a deixá-la. O cheiro acre de queimaduras de plasma e terra queimada preenchia as narinas do sargento Edward Kane, enquanto ele percorria os destroços do campo de batalha. Corpos de guerreiros humanos e sereias cobriam o chão, testemunho da ferocidade do confronto da manhã. Suas botas de combate faziam barulho ao pisar na areia cristalizada, transformada em vidro pelo disparo de armas de energia. Parecendo uma bagunça, ele murmurou, verificando a carga de seu fuzil. Os indicadores mostravam 43%. Não era grande coisa, mas o suficiente para levá-lo de volta às linhas amigas. Se ele conseguisse encontrá-las. O resto de seu esquadrão havia desaparecido, suas biosinalizações se apagando uma a uma durante a caótica retirada. Agora ele se movia sozinho pelas dunas de cor ferrugem do mundo alienígena, guiado apenas pelo sistema de navegação comprometido de seu traje e por um puro instinto teimoso. Um gemido fraco chamou sua atenção. Edward se virou, arma levantada, escaneando em busca da fonte. Lá, atrás de um pedaço retorcido de destroços que poderia ter sido um tanque flutuante, ele se aproximou cautelosamente. Anos de experiência em combate o mantinham alerta para armadilhas. O que ele encontrou o parou em seco. Uma guerreira sirene feminina estava lutando na areia. Sua pele verde pálido tornava-se ainda mais etérea pela perda de sangue. Seu traje de combate, uma peça preta justa que deixava pouco à imaginação, estava rasgado e carbonizado. Mas o que chamava sua atenção era a devastadora lesão abaixo de seus joelhos. Ambas as pernas terminaram em cotos cauterizados, provavelmente devido a uma mina de plasma. Bem merda, ele respirou. O cabelo grisalho dela estava emaranhado com sangue e sujeira, mas seu rosto permanecia impressionante mesmo em agonia. Enquanto ele observava, os olhos dela se abriram lentamente, revelando íris da cor do gelo ártico. Ela o viu e imediatamente tentou alcançar uma arma que não estava lá. O movimento fez uma dor fresca atravessar seu rosto. Calma, Edward disse, mantendo seu rifle abaixado. Mas pronto. Não estou aqui para te machucar. Ela cuspiu algo em sua língua nativa, que foi traduzido como um palavrão particularmente criativo. Apesar de si mesmo, ele sorriu. Você tem uma língua afiada para alguém na sua posição. Mate-me ou me deixe humano. Ela rosnou em um padrão com sotaque. Não preciso da sua pena. Edward a estudou por um longo momento. Por todos os direitos, ele deveria acabar com seu sofrimento ou simplesmente se afastar. Ela era a inimiga. Seu povo havia começado esta guerra. O protocolo era claro sobre como agir com os serenados capturados. Eles eram perigosos demais para arriscar um contato próximo, mas algo o fez hesitar. Talvez fosse o orgulho feroz ainda ardendo naqueles olhos azul gelo. Ou talvez ele estivesse apenas cansado de deixar corpos para trás. Qual é o seu nome? Ele perguntou em vez disso. Ela o encarou como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. O quê? Sou Edward Kane. Parece apenas educado se estou prestes a salvar sua vida, mas você é louco, ela disse de forma direta. Eu sou Naira Valtor, guerreira da terceira coorte da lâmina, e você não pode me salvar. Meu povo já se retirou. Eles sabem que estou perdido. Edward tirou a mochila e começou a puxar suprimentos médicos. Ainda bem que eu não sou seu povo, então. A perda de sangue claramente afetou sua mente, disse Nir. Mas ele percebeu que ela não fez nenhum movimento para impedi-lo enquanto ele preparava um kit de trauma. Por que você iria me ajudar? Porque eu posso, ele respondeu simplesmente. E porque estou começando a achar que essa guerra é estúpida o suficiente sem adicionar mais um cadáver à pilha. Enquanto trabalhava para estabilizar suas lesões, Edward não conseguia se livrar da sensação de que aquele momento, aquela escolha, mudaria tudo. Ele apenas não sabia como ainda. Edward carregou Naira através do crepúsculo carmesim, sua forma delicada aninhada contra seu peito. O vinho do servo da sua roupa de combate suavemente compensava o peso extra. O guerreiro sereno finalmente desmaiou de exaustão e perda de sangue. Embora os nanites médicos de emergência que ela administrou estivessem mantendo-a estável. Apenas aguarde.
Ele murmurou mais para si mesmo do que para seu carregamento inconsciente. Os sensores de seu traje haviam detectado uma estrutura à frente, algum tipo de ruínas antigas parcialmente enterradas na areia, para se manter embaixo até que pudesse descobrir seu próximo movimento. As ruínas se revelaram os restos de uma estação de pesquisa pré-guerra. Sua arquitetura angular estava meio engolida por séculos de areia soprada pelo vento. Edward avançou cuidadosamente por uma entrada parcialmente colapsada, escaneando em busca de ameaças. Não encontrando nada, ele gentilmente deitou Naira em uma seção relativamente limpa do chão. O interior estava surpreendentemente intacto, com a iluminação de emergência ainda funcionando com energia mínima. Até mesmo equipamentos de pesquisa cobriam as paredes, cobertas por uma espessa camada de poeira. Seja o que for que os cientistas estavam estudando aqui, eles partiram apressadamente quando a guerra estourou. Edward montou um acampamento temporário, estendendo cobertores térmicos e instalando aquecedores portáteis para afastar o frio cortante do mundo desértico. Ele estava quase terminando quando Naira mexeu os olhos azul gelo, abrindo-os lentamente. Quando ela começou a tentar se levantar, "Calma aí, princesa guerreira", Edward disse, movendo-se para se estabilizar. "Estamos seguros por enquanto. Encontramos uma antiga estação de pesquisa." Ela o encarou com raiva, mas permitiu que ele a ajudasse a se sentar. "Eu te disse para me deixar." Bem, eu nunca fui bom em seguir ordens, especialmente as estúpidas." Ele lhe entregou uma cantina. "Beba, você perdeu muito sangue." Naira aceitou a água com uma graça surpreendente, tomando goles cuidadosos. "Você é ou o ser humano mais corajoso ou o mais tolo que já encontrei. Como você está se sentindo?" Como se tivesse pisado em uma mina de plasma, a tentativa dela de humor seco arrancou uma risada dele. "A dor é controlável agora." "Sua medicação?" "Nan come", ele confirmou. "Eles estão estabilizando você e prevenindo infecções." "Grau militar." Ela assentiu, então olhou para suas pernas truncadas com uma grimace. "Estou incapacitado, inútil como guerreiro agora." "Besteira", Edward disse firmemente. "Já ouviu falar de próteses? Com a cibernética certa, você estará de volta em forma de lutar. Nem mesmo será mais rápido do que antes." "Meu povo não." Ela hesitou, considerando. "Acredita na perfeição natural. A aumentação é vista como fraqueza." "Sem ofensas, mas isso é uma estupidez sem tamanho", disse Edward, verificando os sensores de perímetro que ele havia instalado. "Não há nada de errado em usar tecnologia para superar limitações. Isso demonstra adaptabilidade." Naira o observou se mover pela sala com uma expressão indecifrável. "Você não é o que eu esperava, Edward Kane. Agora, nossa inteligência sugere que os humanos são criaturas selvagens e sedentas de sangue, que se preocupam apenas com a conquista. No entanto, você demonstra misericórdia, até mesmo bondade." "É confuso." Edward se sentou em frente a ela, perto o suficiente para conversar confortavelmente, mas mantendo uma distância respeitosa. "Talvez sua inteligência precise de uma atualização. Não somos todos ruins, assim como aposto que não são todos sereias ou as máquinas de matar sem emoção que a propaganda faz parecer." Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Talvez ela se mexeu, fazendo uma leve careta. "Embora eu deva admitir que algumas de nossas crenças sobre a atratividade masculina humana parecem precisas." Edward quase engasgou com a água. "Desculpe, o quê?" O sorriso de Naira se tornou mais pronunciado. "Oh, sua inteligência não mencionou isso? Muitas sereias acham os homens humanos bastante atraentes. Algo sobre suas feições rústicas e corpos musculosos." Seus olhos o observaram com apreciação. "Embora você seja um espécime especialmente fino, eu, Edward, senti seu rosto esquentar. É bom saber disso." Ela riu então, um som surpreendentemente musical. "Você enfrenta a morte sem hesitar. Mas uma simples flerte faz você corar. Fascinante. Em minha defesa, a maioria dos combatentes inimigos geralmente não elogia meu físico." Ele conseguiu dizer, tentando recuperar a compostura. "A perda deles", disse Naira, com um sorriso predatório que fez arrepiar sua espinha.
e não de uma forma totalmente desagradável. O momento foi interrompido por um estrondo distante que sacudiu a poeira do teto. Ambos os guerreiros se tensionaram, anos de treinamento em combate assumindo o controle. Artilharia? Naira perguntou, já alcançando uma arma que não tinha. Edward verificou seu display tático. Nenhuma atividade sísmica. Toda a sua região é geologicamente instável. Outra razão pela qual foi abandonada. Maravilhoso, ela murmurou. Então estamos nos escondendo em ruínas que podem desabar sobre nós a qualquer momento? Olhe pelo lado bom. Pelo menos teremos companhia se formos enterrados vivos. Equipado. Sua tentativa de humor precisa de trabalho. Ela disse secamente, mas ele percebeu o toque de diversão em sua voz. Como se para enfatizar suas palavras, outro tremor sacudiu a estação. Este foi mais forte, fazendo com que detritos soltos caíssem ao redor deles. Ela deveria se mover para o interior, disse Edward, já reunindo seus suprimentos. Essas câmaras externas estão muito expostas. Naira acenou com a cabeça em concordância. Então olhou para suas pernas com frustração. Sem dizer uma palavra, Edward se moveu para o lado dela e a pegou novamente. Desta vez, ela envolveu os braços em torno de seu pescoço sem protestar. Minha heroína. Ela sussurrou em seu ouvido, enviando outro daqueles agradáveis arrepios por todo o seu corpo. Comporte-se, princesa guerreira. Ele rosnou de volta, ganhando outra risada musical. Enquanto a carregava mais fundo nas ruínas, Edward não pôde deixar de se maravilhar com a rapidez com que sua dinâmica havia mudado. Aqui estavam eles, inimigos jurados por circunstâncias, trocando provocações flertantes enquanto tentavam sobreviver. Era insano. Provavelmente era traição. Também era a sensação mais viva que ele tinha tido em anos. O terceiro tremor atingiu sem aviso, mais forte do que os dois anteriores juntos. Edward mal teve tempo de proteger Naira com seu corpo enquanto o teto desabava ao redor deles. Os escudos de seu traje de combate brilharam, desviando o pior dos destroços. Mas a estrondosa cascata de rochas caindo parecia interminável. Quando a poeira finalmente assentou, eles se encontraram presos em uma pequena câmara, a entrada completamente selada por destroços caídos. A iluminação de emergência lançava tudo em um brilho azul sinistro. Bem, Edward tossiu enquanto verificava os diagnósticos de seu traje. Isto é aconchegante. Naira se mexeu em seus braços, sua respiração quente contra seu pescoço. Seu talento para subestimar as situações é notável. Ela fez uma pausa e então acrescentou com um tom sedutor. Embora eu possa pensar em situações piores do que estar presa em um espaço apertado com um belo guerreiro humano. Edward sentiu seu pulso acelerar com as palavras dela. O pequeno espaço os deixava pressionados um contra o outro, a forma viva dela se encaixando perfeitamente contra ele. Você está ferida, ele a lembrou, e a si mesmo. E precisamos nos concentrar em sair daqui. Minhas lesões estão estáveis graças aos seus nanites. Ela retrucou, passando um dedo ao longo da linha do queixo dele. E meu povo tem visões diferentes sobre como lidar com situações estressantes. É mesmo? Ele conseguiu manter a compostura enquanto ela se aninhava contra seu pescoço. Acreditamos que a vida deve ser vivida plenamente, especialmente em momentos de perigo. Os olhos dela se encontraram com os dele, cheios de calor. Você me mostrou tanta bondade, Edward Kane. Deixe-me mostrar como meu povo expressa gratidão. Nira. Ele respirou, lutando uma batalha perdida contra seu desejo crescente. Isso não é o que é apropriado? Ela riu suavemente como inimigos presos juntos em ruínas em um mundo esquecido. Acho que já passamos bem do apropriado, não acha? Antes que ele pudesse responder, os sensores do seu traje emitiram um alerta. Níveis de oxigênio caindo, ele anunciou relutantemente que estava se afastando. O desabamento deve ter danificado os sistemas atmosféricos da estação. A expressão de Nira se tornou séria. Quanto tempo? 2 horas de ar respirável podem ser menos. Ele examinou a câmara. Deve haver outra saída. Essas estações de pesquisa geralmente tinham várias rotas de fuga. Então devemos encontrá-la rapidamente, disse ela, toda séria agora,
apesar da posição íntima em que estavam. A menos que você queira que nosso primeiro beijo seja o último, Edward não pôde deixar de sorrir. Já planejando me beijar, está? Oh, estou planejando muito mais do que isso, minha corajosa humana. Ela ronronou, mas primeiro a sobrevivência. Ele a colocou no chão com cuidado e começou a examinar as paredes com os sensores de seu traje. Ali, atrás daquele painel, estou lendo um eixo de manutenção. Trabalhando juntos, eles conseguiram soltar o painel, revelando um túnel estreito. As luzes do traje de Edward iluminavam paredes de metal liso, desaparecendo na escuridão. Vai ser um espaço apertado, ele avisou. Não me importo com apertos, Nira respondeu com um sorriso malicioso. Então você vai ter que me carregar de novo, a menos que prefira me arrastar pelos cabelos. Não me tente, princesa guerreira. Ele a pegou no colo, tentando ignorar como ela se moldava perfeitamente a ele. Pronta? Sempre, ela sussurrou em seu ouvido, fazendo arrepios descerem pela sua coluna. O duto de manutenção era realmente apertado, forçando Edward a rastejar sobre os cotovelos com Nira, agarrada às suas costas. Seus ajustes ocasionais e úteis de posição definitivamente não estavam facilitando a concentração. Você está fazendo isso de propósito? Ele rosnou após uma mudança particularmente distrativa. Claro, ela admitiu sem vergonha. Considere isso uma motivação para se mover mais rápido. Quanto mais cedo encontrarmos segurança, mais cedo poderemos explorar outras atividades. Você vai ser a minha ruína. Oh não, Edward Kane, ela disse suavemente. Tenho planos muito mais interessantes para você do que a morte. O poço parecia interminável, torcendo-se pela infraestrutura da estação. Os sensores do traje de Edward mostraram que eles estavam se movendo gradualmente para cima, o que ele esperava significar que estavam se dirigindo para a superfície. O ar estava ficando mais rarefeito, tornando cada respiração mais preciosa. Diga-me, Nira disse após um tempo, sua voz pensativa. Por que você realmente me salvou? A verdade desta vez. Edward ficou em silêncio por um momento pensando. Honestamente, estou cansado desta guerra. Cansado de ver pessoas boas morrerem por razões estúpidas. Quando eu te encontrei, vi uma chance de fazer algo diferente. Algo que importasse. E agora, sabendo o que isso lhe custou, sem arrependimentos, ele disse firmemente, embora eu admita que a empresa é melhor do que eu esperava. Ela ri suavemente. Você continua a me surpreender, humano. A maioria do meu povo consideraria sua misericórdia uma fraqueza. No entanto, há uma força tão grande em sua compaixão, a voz dela ficou rouca. É incrivelmente atraente. Muitas coisas sobre atração com você, não é? A vida é muito curta para hesitações, ela disse simplesmente, especialmente em tempos de guerra. Quando desejamos algo ou alguém, agimos em relação a isso. É uma das muitas coisas que seu povo não entende sobre nós. E o que mais não entendemos? Que somos desprovidos de emoção, frios. Sentimos profundamente, apaixonadamente. Nós simplesmente expressamos de maneira diferente. Os dedos dela traçam padrões em seu pescoço. Por exemplo, salvar a vida de um inimigo cria um laço de obrigação. Um que só pode ser devidamente retribuído por meios íntimos. Edward quase perdeu a aderência na parede do poço. Você está inventando isso? Estou? Ele podia ouvir o sorriso na voz dela. Suponho que você terá que sobreviver tempo suficiente para descobrir. O poço de manutenção se abria em o que parecia ser uma sala médica abandonada. É uma superfície branca e pristine, preservada por sistemas de limpeza automatizados. Ele ajudou Naira a se acomodar em uma das camas de diagnóstico. Os sensores de seu traje confirmaram que o ar da sala era seguro para respirar. Isso é uma grande descoberta, ele disse, removendo seu capacete e examinando o avançado equipamento médico. O laboratório de cibernética de grau militar deve ter sido para reparos de emergência no campo de batalha. Naira o observava com intenso interesse enquanto ele trabalhava. Você sabe como usar esse equipamento? Treinamento de médico de combate. Ele confirmou ao ativar um scanner de diagnóstico. Além disso, eu já ajudei a instalar próteses antes.
A interface neural é complicada, mas esses sistemas são bastante padronizados. E você faria isso por mim? A voz dela tinha uma mistura de admiração e algo mais profundo. Apesar das leis do seu povo contra o compartilhamento de tecnologia, Edward manteve o olhar firme. Eu fiz uma escolha quando te salvei. Não faz sentido fazer isso pela metade. Ela estendeu a mão segurando a dele. Meu corajoso e tolo humano. Venha aqui. Ele permitiu que ela o puxasse mais perto, sua respiração prendendo-se com o calor nos olhos azuis de gelo dela. Os dedos dela traçaram sua linha da mandíbula, enviando eletricidade através de suas terminações nervosas. Antes de prosseguirmos, ela murmurou: há algo que você deve saber sobre a fisiologia dos sirenes. O processo de ligação neural cria uma conexão íntima, duradoura. Que tipo de conexão? Emocional, física. Quando você liga as próteses ao meu sistema nervoso, nossos campos bioelétricos se sincronizarão temporariamente. Os lábios dela se curvaram em um sorriso sedutor. Ela sentirá o que o outro sente, cada sensação, cada toque. Edward engoliu em seco. Isso é intenso. De fato, muitos dos meus compatriotas consideram isso uma forma de casamento. Ela o puxou ainda mais para perto. Você está preparado para tal vínculo, Edward Kane? Em vez de responder, ele a beijou. O contato foi elétrico, enviando ondas de prazer através de ambos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Vou considerar isso como um sim perto de um purge. As próximas horas foram uma dança de precisão técnica e crescente expectativa. Edward calibrava cuidadosamente os membros cibernéticos, construções elegantes de ligas avançadas que dariam a Nira ainda mais velocidade e força do que antes. Cada conexão neural despertava novas sensações entre eles, construindo uma intimidade que transcendia o toque físico. Quase terminado, Edward disse, sua voz rouca tanto de concentração quanto de desejo: sequência final de calibração. Nira ofegou ao ver as próteses entrarem completamente em funcionamento. Suas novas pernas respondiam aos seus pensamentos tão naturalmente quanto as originais. O loop de feedback neural entre elas se intensificou, compartilhando cada sensação. Pelas estrelas, ela respirou. Posso sentir tudo o que você sente. Seu desejo, sua paixão, seu ponto. Amor, ele completou em voz baixa. Sim, isso também. Ela o puxou para baixo em outro beijo ardente. Suas sensações compartilhadas, criando um ciclo de retroalimentação de prazer. O que se seguiu foi uma celebração da vida, da paixão e da inesperada conexão entre duas almas que deveriam ser inimigas. Horas depois, eles estavam entrelaçados na cama médica. Sua conexão vibrava contente entre eles. Nira traçou padrões preguiçosos no peito de Edward enquanto ele brincava com seu cabelo prateado, agora limpo. Meu povo tem uma lenda, ela disse suavemente, sobre guerreiros de além das estrelas que trariam mudança para nossas maneiras rígidas. Eu nunca pensei que seria um humano teimoso que se recusaria a deixar você morrer. Edward terminou com um sorriso, precisamente. Ela se apoiou em um cotovelo, testando suas novas pernas com evidente prazer. Embora eu deva admitir que a lenda não mencionou quão habilidosos esses guerreiros seriam em várias atividades. Feliz por superar expectativas, ele riu. Então ficou sério. O que acontece agora? Agora, ela sorriu misteriosamente. Agora mudamos tudo. Este laço entre nós é a prova de que nossos povos não foram feitos para serem inimigos, que algo maior é possível. Seu povo não verá dessa forma, nem o meu. Então nós os faremos ver. Seus olhos brilhavam com determinação. Juntos, afinal, sou uma prova bastante convincente de que humanos e sereias são mais compatíveis do que qualquer um suspeitava. Edward congelou. Você tem certeza? O scanner médico confirmou isso durante a integração neural. Aparentemente, nossas espécies são mais compatíveis do que qualquer um dos lados percebeu. Ela tocou seu abdômen com curiosidade. Ela será a primeira de sua espécie, uma ponte entre mundos. Ela, Serena, consegue perceber o gênero de sua prole imediatamente após a concepção. Outro fato que sua inteligência perdeu. Seu sorriso se tornou provocador.
Estaria certa sobre sua escolha de me salvar? Edward puxou suas roupas, maravilhando-se com o quão perfeitamente ela se encaixava contra ele. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. A melhor decisão que já tomei. O sistema de alarme da instalação disparou, quebrando aquele momento de paz. Edward se levantou instantaneamente, verificando as taxas de segurança, enquanto Naira testava suas novas pernas, movendo-se com uma graça fluida que fez sua respiração parar, apesar da situação. Múltiplos contatos, ele relatou. 2 equipes, uma humana, uma sirene. Eles devem ter detectado o aumento de energia dos equipamentos médicos. Perfeito timing, Naira disse secamente, retirando um rifle de plasma do armário de armas de emergência da sala médica. As novas pernas cibernéticas dela zumbiam suavemente enquanto ela se movia, nada como a família para estragar a lua de mel. Através de sua conexão neural, Edward sentiu a determinação dela tingida de preocupação, não por si mesma, mas pela filha que ainda não havia nascido. Ele enviou ondas de reassurance, maravilhando-se com o quão natural sua conexão parecia. Os poços de manutenção ainda são a melhor aposta, disse ele, checando suas próprias armas. Se conseguirmos chegar à superfície, eles nos caçarão através da terra devastada perto de um final. Número, fazemos nossa posição aqui, mostrando a eles o que somos juntos. Ela se moveu para o lado dele, seus reflexos aprimorados tornando seus movimentos quase predatórios. O traje de combate preto, agora reparado por nanites médicos, destacava cada curva. Mesmo em perigo, ela conseguiu fazer seu coração disparar. Ao seu lado, ela ronronou, pressionando-se contra ele. Eu realmente gosto da ideia de lutar ao lado do meu parceiro. É muito estimulante. Você é insaciável. Ele rosnou, puxando-a para um beijo rápido e feroz. Apenas para você, minha corajosa humana. Seus olhos brilhavam, cintilando com travessura e paixão. Agora, devemos dar aos nossos convidados indesejados uma recepção adequada. Eles montaram sua defesa rapidamente, usando o espaço da enfermaria a seu favor. Edward armou a entrada com atordoadores sonoros, enquanto programava os scanners médicos para rastrear sinais vitais. Através de sua conexão, eles se moviam em perfeita sincronia, antecipando as necessidades um do outro. O primeiro esquadrão, fuzileiros navais humanos, arrombou a porta externa exatamente como Edward previu. O homem da frente caiu com um tiro preciso de Naira, atordoado, mas vivo. Não atirem, Edward gritou. Este é o 7º esquadrão do Sargento Kane. Abaixe a guarda. Kane, uma voz familiar respondeu. Caramba, pensamos que você estava morto. Recuem, cara. Ele é um dos nossos. Não exatamente, capitão, Edward respondeu, mantendo sua arma pronta. Situações complicadas. Complicado como filho da mãe, o capitão avistou Nira. Depois de abrigar uma sereia, meu amigo. Edward corrigiu firmemente, sentindo o orgulho feroz de Naira através de seu vínculo. E ela está esperando meu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, da outra entrada, uma voz fria falou na linguagem musical e serena. Então os rumores eram verdadeiros, disse a nova voz, a nobre filha da casa Valfor, se envolvendo com um animal humano. A resposta de Nira era impronunciável em qualquer língua, mas seu significado era claro. Edward sentiu sua fúria através de sua conexão, misturada com determinação e diversão. Tal linguagem de uma princesa guerreira, pensou a serena comandante. O que seu pai diria? Ele diria, eu escolhi bem. Nira respondeu, uma companheira que viu meu valor além das minhas feridas, que me devolveu minhas pernas e seu coração na mesma respiração. O link neural zumbia com a intensidade de suas emoções. Edward enviou de volta seus próprios sentimentos. Amor, orgulho, absoluta certeza de que estavam destinados a se encontrar. Isso é maior do que nós agora. Edward se dirigiu a ambos os grupos. Nosso filho será a prova de que nossos povos podem coexistir, de que esta guerra é sem sentido. Exploda para mim, o sereno comandante cuspiu. Recue, Caim, o capitão humano advertiu. Isso é traição.
Não, Nira disse firmemente. Isso é evolução, mudança, o futuro. Ela ergueu sua arma, e nós a defenderemos. Os próximos minutos foram um caos. Ambas as equipes atacaram simultaneamente, mas não estavam preparadas para a devastadora eficiência de dois guerreiros interligados neuralmente. Edward e Nira se moviam como um só, sua consciência compartilhada tornando-os quase imparáveis. Explosões de atordoamento preenchiam o ar enquanto desativavam seus atacantes com precisão cirúrgica. As novas pernas de Nier lhe conferiam uma mobilidade incrível, enquanto a experiência de combate de Edward guiava sua estratégia. Através de tudo isso, seus laços cantavam com uma excitação e paixão compartilhadas. Estava acabado. Ambas as equipes estavam inconscientes, mas vivas. Edward e Nira estavam no centro da sala médica, respirando com dificuldade. Seus neurais estavam interligados, crepitando com adrenalina residual e desejo. Bem, Nira ronronou, pressionando-se contra ele. Isso foi emocionante. Edward terminou, puxando as roupas dela. Nada como um combate para fazer o sangue ferver. As mãos dela traçaram sua armadura. Embora eu possa pensar em maneiras melhores de queimar essa energia. Devemos garantir o prisioneiro primeiro, ele disse. Mas sua determinação estava enfraquecendo sob o toque dela. Eles estarão inconscientes por horas, ela murmurou. E eu preciso agradecer adequadamente ao meu guerreiro por defender a honra da nossa família. Sua conexão neural amplificou cada sensação enquanto se uniam em um êxtase de combate, transformando-se em uma celebração apaixonada da vida e do amor. Eles não eram mais humanos e sereia, mas algo novo, algo maravilhoso. À medida que seus prisioneiros começavam a recuperar a consciência, Edward e Nira enfrentaram seu primeiro verdadeiro teste como revolucionários diplomáticos. O capitão humano, James Reynolds, foi o primeiro a mostrar sinais de aceitação após testemunhar sua destreza de combate interligada neuralmente. Nunca vi nada igual, admitiu Reynolds, esfregando seus músculos atordoados. Vocês dois se moviam como uma pessoa em dois corpos. É exatamente isso que somos agora, explicou Nira, elegantemente posicionada em uma cama médica com as novas pernas cruzadas. Através de sua ligação, Edward sentiu a satisfação dela com os olhares admirados dos humanos em relação às suas melhorias cibernéticas. O laço neural é permanente, um casamento de mentes assim como de corações. A comandante Sereia, Lady Fenra, permanece cética, mas intrigada. Esses laços são sagrados entre nosso povo. Se o que você diz é verdade, teste você mesmo, Edward ofereceu. Seus scanners médicos podem verificar a conexão. Enquanto os médicos sereias realizavam seus exames, Edward e Nira trocaram sorrisos cúmplices. A conexão deles vibrava com uma energia brincalhona, pensamentos e sensações privadas fluindo entre eles. Cada toque de pele enviava faíscas através da consciência compartilhada. Extraordinário, Lady Fenra finalmente declarou. O vínculo é genuíno e a criança será a primeira de seu tipo. Nira terminou orgulhosamente. Prova de que as forças do nosso povo podem ser combinadas em vez de opostas. O capitão Reynolds balançou a cabeça em espanto, um híbrido humano sereno. Os superiores vão perder a cabeça. Eles já perderam. Edward apontou secamente. É por isso que estamos lutando esta guerra. Mas veja o que conseguimos aqui. Compartilhamento de tecnologia, compatibilidade biológica, sincronização neural. Tudo o que ambos os lados afirmavam ser impossível. Porque nunca tentamos. Nira acrescentou, encontrando a mão de Edwards, através de suas memórias interligadas, os momentos íntimos que tiveram, a surpreendente alegria de descobrir como se encaixavam perfeitamente. Deixamos que o medo e o preconceito nos cegassem para as possibilidades. As próximas horas foram passadas em intensa discussão. Ambos os líderes de esquadrão contataram seus superiores, explicando cuidadosamente a situação. Para a surpresa de todos, a resposta foi de interesse cauteloso em vez de condenação imediata. Seu timing é oportuno, Lady Fenra explicou. O Alto Conselho tem buscado uma maneira de encerrar este conflito sem perder a face. Sua união poderia proporcionar essa oportunidade. Venha para o nosso lado, Reynolds acrescentou.
Os cofres de guerra do Senado estão se esgotando. Eles precisam de uma vitória que não envolva mais derramamento de sangue. Edward sentiu uma pontada de esperança através de seu vínculo. Então você nos ajudará a espalhar a palavra. Encontrar outros que pensem como nós? Melhor ainda. Lady Fenrir sorriu. O primeiro sorriso genuíno que eles viram dela. Nós o acompanharemos pessoalmente até as negociações de paz. Ambos os lados precisam ver o que é possível quando paramos de tentar nos matar. Os próximos dias foram um turbilhão de preparação e apoio crescente. As notícias se espalharam por ambas as redes militares sobre o humano marinho, que salvou uma guerreira serena. Seu amor impossível e a criança milagrosa que haviam criado, sua história se tornou um símbolo de esperança. Através de tudo isso, o vínculo entre Edward e Nera se aprofundou. Cada noite eles se reuniam, sua conexão neural transformando a simples intimidade em uma comunhão transcendente. O prazer compartilhado se acumulava, mentes e corpos se movendo em perfeita harmonia. Eu nunca imaginei que poderia ser assim. Nera sussurrou uma noite, traçando padrões em seu peito. Entre meu povo, unir-se é um ato físico. Mas isso é tudo, Edward completou, sentindo o amor dela ecoar através da conexão deles. Mente, corpo, alma, ela se elevou acima dele, seus cabelos prateados caindo como uma cortina ao redor deles. Mostre-me novamente, meu valente humano. Mostre-me como seu povo expressa sua paixão. O amor que compartilharam naquela noite foi especialmente intenso. As sensações que vivenciaram criaram um ciclo de feedback interminável de prazer. Através de sua conexão, sentiram a consciência da filha despertando, já ciente do amor que a criou. Quando a manhã chegou, enfrentaram seu futuro com um propósito renovado. Suas equipes se tornaram adeptas de sua causa, espalhando sua mensagem por ambas as hierarquias militares. Mais casais estavam se apresentando, humanos e serenos que haviam encontrado o amor apesar da guerra. Mas mudando tudo, Nera se maravilhou enquanto se preparavam para deixar a instalação. Tudo porque você se recusou a me deixar morrer. Edward puxou suas roupas, ou seus laços cantando com alegria compartilhada. A melhor decisão que já tomei. De fato, ela envolveu suas pernas cibernéticas ao redor dele com uma graça humana. Embora eu acredite que temos tempo para mais uma demonstração de serena cooperação humana antes de partirmos, suas risadas ecoaram pela sala médica, um som de pura felicidade que transcendia espécies e guerras. Eles haviam encontrado algo maior do que o conflito. Eles haviam encontrado esperança. A conferência de paz na estação neutra Aurora já estava tensa quando Edward e Nera chegaram. Delegações humanas e serenas sentavam-se em lados opostos da imensa câmara. Séculos de desconfiança evidentes em suas posturas rígidas. Através de sua conexão neural, Edward sentiu o divertimento de Nera com o teatro. Tal cerimônia, ela sussurrou sobre suas pernas cibernéticas, fazendo nenhum som enquanto caminhavam. E tudo o que realmente precisam é de um bom. Seu pensamento sugestivo através de seu vínculo fez Edward tropeçar levemente. Comporte-se, princesa guerreira. Ele murmurou de volta, embora seu sorriso traísse seus próprios pensamentos. Devemos promover a paz, não iniciar um incidente diplomático. A entrada deles causou um alvoroço imediato. A evidente gravidez de Nera, combinada com suas graciosas melhorias cibernéticas, atraía todos os olhares. O combate cerimonial de Sushi Negro, modificado para acomodar sua condição, não deixava dúvidas sobre seu status de guerreira. Edward caminhava ao lado dela, vestido com o uniforme completo dos fuzileiros navais. As mãos entrelaçadas eram uma declaração clara. Os famosos amantes anunciaram ao chanceler humano, com um tom cuidadosamente neutro. Sua história causou bastante alvoroço. Como deveria, a alta sacerdotisa sereia respondeu. O guerreiro humano que desafiou seu treinamento para salvar um inimigo. Um nobre sereno que abraçou a mudança em vez da morte. Muito irregular. Através de seu vínculo, Edward sentiu o pico de desconforto de Nera. Não pela análise, mas por outra coisa. Ele enviou ondas de preocupação. Estou bem, ela sussurrou. O pequeno está apenas animado. Antes que Edward pudesse responder, o capitão Reynolds avançou para apresentar seu caso.
Ele detalhou o vínculo neural deles, as evidências médicas da bem-sucedida hibridização serena entre humanos e o crescente movimento de outros casais de espécies diferentes se manifestando. Esta guerra é baseada em mentiras, concluiu Reynolds. Não somos incompatíveis. Não somos inimigos naturais onde, complementarmente, Nera interrompeu de repente. Seu aperto na mão de Edward se intensificou. Através de sua conexão veio uma onda de sensação urgente, como duas metades de "oh". Edward sentiu isso através de seu vínculo. A filha deles estava chegando. Agora, no meio das negociações de paz, a equipe médica, ele gritou apoiando Nera enquanto suas pernas cediam. Ela está em trabalho de parto. As próximas horas foram um borrão de atividade. As equipes médicas humanas e sirenas trabalharam juntas. Sua rivalidade anterior, esquecida diante deste nascimento sem precedentes. Através de tudo isso, Edward permaneceu conectado a Nera por meio de seu link neural, compartilhando sua dor e empolgação. Essas fortes contrações de Nera, como as de seu pai, e o belo Edward respondeu, sentindo a consciência de sua filha através de seu vínculo, como sua mãe. O nascimento em si foi notável pela sua falta de notabilidade. Apesar de todas as previsões de complicações, a filha deles entrou no mundo com facilidade. Seu primeiro choro ecoando pela câmara de conferências onde as delegações aguardavam. Ela era perfeita, pálida, com pele verde como a da mãe, traços faciais humanos como os do pai. Seu cabelo era uma mistura impressionante de prata e marrom e seus olhos. Os olhos da criança mudavam entre azul gelo e marrom profundo enquanto ela observava. A alta sacerdotisa da sereia, que insistira em testemunhar o nascimento, respirou fundo, percebendo a confusão dos humanos. Edward sentiu o choque de Nera através de sua conexão. A marca de nascimento, ela sussurrou, apontando para o ombro esquerdo da filha, onde um padrão distintivo estava visível. Esse símbolo, presente em textos humanos e serenos antigos, profetizava uma era de unidade. Bem, Edward disse secamente, isso vai complicar as negociações de paz. Nera riu, sua alegria fluindo através de seu vínculo. Meu valente e impossível humano. Você não me salvou apenas naquele dia. Você colocou em movimento tudo o que as profecias previam. O impacto foi imediato. A notícia da criança profética se espalhou por ambas as frotas. As negociações de paz transformaram-se de negociações cautelosas em sessões de planejamento entusiasmadas. Outros casais humanos serenos emergiram do esconderijo, muitos já com filhos próprios. Naquela noite, após as cerimônias formais e os exames médicos, Edward e Nera finalmente tiveram um momento a sós com sua filha. Ela precisa de um nome, murmurou Nera, observando sua criança dormir. Através de sua conexão neural, Edward sentiu sua satisfação, seu desejo, seu amor infinito por ele e por sua filha. Espero, ele sugeriu, em ambas as nossas línguas. Perfeito, ela ronronou, puxando-o para perto. Agora, meu valente humano, acredito que devemos celebrar adequadamente o fato de nos tornarmos pais. A paixão deles naquela noite foi ternura, mas intensa. Sua conexão neural amplificando cada sensação. Eles haviam criado algo miraculoso. Não apenas sua filha, mas um futuro que nenhum dos dois havia imaginado possível quando se conheceram pela primeira vez naquele campo de batalha. 5 anos depois, a celebração do Dia da Unidade encheu as ruas de Nova Aurora, a primeira colônia verdadeiramente integrada de humanidade a Ring. Edward observava de sua varanda, enquanto sua filha dançava esperançosa pela multidão, seus cabelos castanho-prateados brilhando à luz do sol gêmeo. Aos 5 anos, ela já mostrava sinais das melhores características de ambas as espécies, a adaptabilidade humana e a graça serena. Através de sua conexão neural, ele sentiu a aproximação de Nera antes que suas pernas cibernéticas a levassem silenciosamente até seu lado. Mesmo depois de todos esses anos, a visão dela ainda o deixava sem fôlego. O traje cerimonial de combate negro que ela usava como embaixadora da unidade se ajustava perfeitamente às suas curvas, uma lembrança da princesa guerreira de quem ele se apaixonara naquele campo de batalha. Admiring the view, meu bravo humano, ela ronronou, pressionando-se contra ele. O vínculo deles vibrava com um desejo familiar,
intensificado por anos de paixão compartilhada. Sempre, ele sorriu, puxando-a para perto. Embora eu devesse estar focando na segurança para a cerimônia de amanhã, sim, os grandes deveres do comandante Kane, os dedos dela traçam o novo emblema em seu uniforme. Ainda está encontrando desculpas para me proteger depois de todos esses anos? Você mal precisa de proteção agora, ele apontou. Com suas pernas cibernéticas se movendo com graça líquida, tenho certeza de que você poderia derrubar metade da força de segurança sem suar. Apenas metade. Ela levantou uma sobrancelha. Devo estar me tornando mole em meu papel diplomático. A troca brincalhona entre eles foi interrompida pelo retorno de Hope, sua filha praticamente pulando de excitação. Mãe, pai, o tio James está aqui. Capitã, agora almirante. Reynolds apareceu atrás dela sorrindo. Hope insistiu em me acompanhar pessoalmente até lá em cima. Ela está ficando mais rápida a cada dia. Tal mãe, tal filha, Edward disse orgulhoso. Através de sua conexão, ele sentiu uma onda de amor por sua filha. A herança única de Hope a tornara um símbolo da nova era. Sua capacidade de alternar entre características humanas e de sereia à vontade revolucionou a compreensão da genética de ambas as espécies. Mais importante ainda, ela herdara a compaixão de seu pai e o espírito de medo de sua mãe, traços para o futuro líder de sua sociedade integrada. As outras crianças estão se reunindo para a dança da unidade, disse Reynolds. Você gostaria de se juntar a elas, Hope? Posso, mãe. Os olhos de Hope mudaram para um azul gelo. Seu modo de sereia, como Edward chamava. Claro, pequena guerreira, perto de um beijo na testa da filha. Vou mostrar a eles como a criança da profecia se move. Enquanto Hope corria com Reynolds, Edward sentiu o desejo de Nira através de seu vínculo. Eles estão pensando em pensamentos inadequados para uma função diplomática. Ele provocou. Estou pensando sobre nosso primeiro dia da unidade. Ela retrucou, suas mãos deslizando sob o paletó do uniforme dele. Como ele comemorou em particular após as cerimônias. Nira, ele avisou, embora sua conexão neural traísse sua própria paixão crescente. As cerimônias não são até amanhã, ela sussurrou em seu ouvido. E Hope está ocupada com as festividades. As pernas cibernéticas dela se enrolaram ao redor dele com uma flexibilidade sobre-humana. A noite de amor deles foi tão apaixonada como sempre. O vínculo neural transformava cada toque em uma êxtase compartilhada. Anos de intimidade apenas aprofundaram a conexão deles. Cada encontro era um lembrete do milagre que os uniu. Mais tarde, assistindo aos fogos de celebração da cama, Nira traçou as cicatrizes em seu peito. Você alguma vez se arrepende disso? Ela perguntou suavemente, salvando o inimigo naquele dia. Edward segurou sua mão, enviando ondas de amor através de seu vínculo. A melhor decisão que já tomei, embora eu tenha certeza de que você foi quem me salvou. Nós nos salvamos mutuamente. Ela corrigiu, puxando-o para outro beijo, e criou algo bonito no processo. O riso de Hope subia das ruas abaixo, onde ela liderava outras crianças híbridas e danças tradicionais de ambas as culturas. A visão de pais humanos e sirenes assistindo juntos e muitos compartilhando laços neurais próprios era um testemunho de quão longe eles tinham chegado. Fizemos bem, não fizemos? Refletiu Edward, sentindo a satisfação de Nira através de sua conexão. Fizemos algo incrível, ela ronronou, atraindo-o com uma graça predatória. Agora, meu valente humano, vamos praticar a criação de outro milagre. A paixão deles acendeu uma celebração da vida e do amor que transcendia espécies. Através de seu laço neural, sentiram a alegria da esperança nas festividades abaixo. A existência da filha lembrava que os maiores atos de coragem eram, muitas vezes, atos de amor. Enquanto os dois sóis se erguiam em seu paraíso, Edward segurou sua princesa guerreira, maravilhado com como uma única escolha em um campo de batalha mudara o universo. O amor deles curou não apenas as feridas de Nira, mas também gerações de ódio, criando um futuro inimaginável. Tudo começou porque um teimoso fuzileiro naval humano se recusou a deixar uma guerreira sirene ferida morrer.